aulas, foi muito usado em aulas, tá? Top 10 de teologia sistemática. Teologia sistemática de Louis Berkhoff, tá? Da editora Luz para o Caminho. É um compêndio de teologia sistemática que as igrejas presbiterianas, né? A maioria dos presbiterianos reformados seguem esse livro. E eu gostaria também de teologia, um dicionário teológico do pastor pastor assembleiano de saudosa memória, tá? Já passou para a glória, Claudionor Correia de Andrade, da CPAD, né? Nova edição, revista e ampliada. Aí tem suplemento bibliográficos, biográficos, historiográficos, grandes teólogos e filósofos e pensadores cristãos. Teologia, dicionário teológico do pastor Claudionor Correia Andrade, da CPAD. Na verdade, gostaria também de destacar, são vários livros, né? Outro livro aqui é volume 2, Norman Geisler, tá? Um grande teólogo da CPAD, Teologia Sistemática. Aí que tem sobre a martiologia, soteriologia, eclesiologia, escatologia, volume 2. E tem o volume 1 de Norman Geisler, tá? Norman Geisler, Teologia Sistemática, aí que fala sobre introdução à Bíblia, bibliologia, fala sobre Deus, sobre a criação, sobre antropologia. Norman Geisler, da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ok? E esse também que é o meu xodó, nos meus primeiros anos de seminário, da graduação, do bacharelado e do Gênesis Instituto Bíblico, lá de São Gonçalo, da Primeira Igreja Batista de São Gonçalo, eu adquiri esse livro aqui. Acho que já mudou até a capa. Esse foi os primeiros exemplares, as primeiras edições, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Meyer Pearman, também da CPAD. Esse livro aqui me acompanha há quase 20 anos. Quase 20 anos. De 15 a 20 anos. Conhecendo a doutrina da Bíblia desse camarada aqui, Meyer Pearman. É o meu xodó, o meu queridinho. Ok? Esse livro também que eu ganhei uma edição, o volume 1, e comprei o volume 2, que é esse aqui. Tem o 1 e tem o 2. Os atributos de Deus, o ser de Deus e seus atributos, de A.W. Tozer, tá? A. Wilson Tozer, da editora Vida. Tem o volume 1 e o volume 2. Aqui fala sobre os atributos de Deus comunicáveis, os atributos de Deus incomunicáveis, ok? E eu também gostaria de destacar esse livro aqui, que é um curso básico de teologia para quem está começando. Recomendo comprar esses livros aqui, ou adquirir. Eu tenho ele em PDF. Alguns, se vocês quiserem adquirir, pode pedir no meu privado, no meu WhatsApp. Curso Vida Nova de Teologia Básica, Introdução à Bíblia, de acho que é assim que se fala o nome dele, R. Laird Harris, Laird Harris, tá? Meu telefone no WhatsApp é código 22 999 72 58 67. 22 999 72 58 67. Fabrício Barreto Gonçalves. E o meu e-mail é Fabrício, minúsculo, né? Letra minúscula, Fabrício.barreto 170 170 @
gmail.com, fabricio.barreto170 @gmail.com. E o meu YouTube, se inscrevam, Fabrício Barreto Gonçalves, e nas minhas redes sociais. Aqui é Introdução à Bíblia, tá? Curso Vida Nova de Teologia Básica. Esse aqui é Teologia Sistemática de Franklin Ferreira, pastor, né? Calvinista. Eu não sei se ele é presbiteriano ou se ele é batista, né? Franklin Ferreira, Teologia Sistemática, Curso Vida Nova de Teologia Básica, né? Aqui tem as principais doutrinas, né, sistemáticas da Bíblia e da teologia. Aqui tem Apologética Cristã, é uma coleção de 13 livros. Israel Belo de Azevedo, ok? É um pastor batista que foi diretor do Seminário Teológico Batista do Sul, de Niterói. É pastor batista da Igreja Batista Itacuruçá, Niterói. Israel Belo de Azevedo. Panorama de História da Igreja, James P. Ekman, tá? Teologia, curso Vida Nova de Teologia Básica. Aí tem Filosofia, que dispensa apresentações, o pastor Jonas Madureira. Tem Homilética, tá? De Ramesh Richard, da editora Vida. Aqui tem Hermenêutica, Elder Cardan ou Cardim, ok? Aqui tem Educação Cristã, da professora e doutora Madalena de Oliveira Molotchenko. Acho que é assim que fala o nome dela. Madalena de Oliveira Molotchenko, Educação Cristã, tá? E tem Panorama do Antigo Testamento, tem Panorama do Novo Testamento, Samuel J. Schutz e Gary V. Smith, curso Vida Nova de Teologia Básica. Então, são 14 volumes, e eu tenho todos eles aqui, e alguns em PDF também, se alguém quiser ler livro digital. Sim, eu tenho alguns também de teologia, né? Batista Mondan ou Batista Mondim, da editora Paulus ou Paulinas, Os Grandes Teólogos do Século XX, volume 1 e volume 2. No volume 2, queridos, tem os teólogos protestantes e ortodoxos. Aqui fala de Karl Barth, né, Emil Brunner, Paul Tillich, Richard Niebuhr, Rudolf Bultmann, Oscar Kuhlmann, Dietrich Bonhoeffer, ou Bonhoeffer, Bulgakov, que é russo, né, teólogo russo, Lotsky e Florovsky, tá? E o volume 2 fala sobre Yves Congar, da teologia ecumênica, Hans Kung, que fala da teologia das religiões, do diálogo interreligioso. Esse aqui é o volume 2. O volume 1 fala sobre Wolfhard Pannenberg, Hans Urs, assim que fala o nome dele, que é alemão, né? Hans Urs von Balthasar, Marie Dominique Chenu, que fala da história da teologia e das doutrinas, Jean Danielou, Henri Lubac, né? Emil Brunner, Rudolf Bultmann e muitos outros, né? Maurice Blondel, Oscar Kuhlmann, Jürgen Moltmann e muitos outros. É o volume 1 e volume 2 da editora Paulus ou Paulinas, Os Grandes Teólogos e Filósofos do Século XX, Batista Mondan, que é esse camarada aqui, né? Batista Mondim. Também de Batista Mondan ou Mondim, Introdução à Filosofia, Problemas, Sistemas, Autores e Obras, da editora Paulus, ok? Coleção Filosofia. E aqui ele fala sobre epistemologia filosófica,
fenomenologia filosófica e religiosa, gnoseologia, linguística, né? Filosofia da linguagem, antropologia, metafísica ou ontologia, religião, ética, moral, pedagogia, para quem está fazendo aí pedagogia, né? Se formando em pedagogo, cosmologia, política, estética, história, bioética, ética cristã, ética filosófica, moral, niilismo contemporâneo, filosofia contemporânea, filosofia moderna, filosofia antiga, filosofia medieval, patrística e escolástica ou medieval, né? Batista Mondin. E também dispensa apresentação, são 3 volumes. Aqui é o volume 2, Batista Mondin, curso de filosofia da editora Paulus. Eu tenho aqui os 3 volumes. E na área de teologia contemporânea, aqui no caso está em espanhol, Teologia, Corrientes Teológicas Contemporâneas, de Hugh McIntosh, tá? Biblioteca de Estudos Teológicos, tá? Já é edição esgotada, né? Teologia contemporânea. Aí vai do século XVII, pós-reforma, pós-iluminismo, né? Existencialismo. Aí pega aí um pouquinho do século XVIII, século XIX, século XX, ok? Muito bom. Na área de teologia do Velho Testamento, eu tenho esse aqui, Teologia do Antigo Testamento, de Walter C. Kaiser Jr. Walter C. Kaiser Jr., ele é PhD, doutor e pós-doutor, né? Pós-doutorado em Teologia e Filosofia, professor de línguas semíticas do Antigo Testamento, do Trinity Evangelical Divinity School de Illinois, Estados Unidos, ok? Sociedade Evangélica de Teologia. Então é um cara bem abalizado, que fala aqui sobre as alianças, fala sobre as dispensações, tá? Se você for percorrer, tem algumas palavras técnicas, né? Na teologia, na filosofia e na religião, e a metodologia que ele usou, ok? Tem o prefácio. Aqui também explica também o alfabeto hebraico, tá? Todo assim pormenorizado. Tem línguas semíticas também. E são 16 capítulos que falam sobre a teologia do Antigo Testamento. Do Novo Testamento, que é o meu queridinho, é o meu xodó, Panorama do Novo Testamento, de Robert H. Gundry. Esse aqui foi meu professor de grego, Henrique Alves, e o meu professor de grego, são 2 professores de grego que eu tive no seminário, na Faculdade de Teologia, Henrique Alves, muito conhecido em Niterói, no Rio de Janeiro, e Daniel Gomes Miranda, que foi meu professor do Gênesis Instituto Bíblico de Grego e Teologia do Novo Testamento. Panorama do Novo Testamento de Robert H. Gundry, ok? E esse também aqui, a capa até já mudou, mas a capa original é essa aqui, edição antiga. Novo Testamento, Introdução ao Novo Testamento. David A. Carson, Douglas J. Moore e Canon Leon Morris, conhecido como Leon Morris, tá? Da editora Vida ou Vida Nova, Introdução ao Novo Testamento. E esse também é o meu xodó, indicado pelo meu professor de Teologia do Novo Testamento de grego, George Eldon Led, Teologia do Novo Testamento, né? Teologia do Novo Testamento, muito bom, me ajudou muito nas minhas pesquisas do seminário,
e também das minhas monografias. Hoje eu falo a TCC, né? Na minha época era monografia. E com os meus artigos de teologia. Estou comentando o Novo Testamento, começando com as cartas de Paulo. Depois eu vou comentar sobre o Apocalipse e sobre os Evangelhos. Comecei a comentar as 13 cartas paulinas, e esse livro aqui serviu de base. Esse aqui e esse aqui para meu artigo de teologia, né? E meus comentários sobre a vida de Calvino, a vida de Lutero, a vida de Armínio, a vida e a obra e a filosofia de Santo Agostinho e Tomás de Aquino. São 2 artigos que eu fiz e já publiquei o número 1, ok? E esse livro aqui, que é o mais recente, que eu comprei do meu amigo presbítero Paulo César, do canal Bereanos, né, Escola de Teólogos, Teologia Sistemática em uma Perspectiva Pentecostal. Muito bom e interessante, né? A visão pentecostal da teologia sistemática. Aqui tem vários autores, né? Edildson Fontes, que eu tive o prazer de conhecer na live, conversei um pouco e comentei numa live, né, num podcast com ele. Edildson Fontes, Gessival de Oliveira, José Edmilson Júnior, Luiz Roldan, Michael Oliveira ou Michel Oliveira, Paulo César, presbítero Paulo César, nosso amigo, Ricardo, é assim que se fala o nome dele, não sei, Kischer, ou Kaescher, Roselito Santana e Wilson Amaral, Teologia Sistemática com Perspectiva Pentecostal, editora do Cristão, né? Prefácio de Dr. Moisés Brasil Maciel e Gutierrez Siqueira. Então, fala muita coisa sobre... tem vasta, né? E bibliografia exaustiva. Aqui está aqui a dedicatória, né? No presbítero Paulo César. Ok? A minha pessoa. Para meu querido irmão, professor Fabrício Barreto Gonçalves. Deus continue o abençoando. Amém, meu irmão. Você também. Presbítero Paulo César, 26/5/2025. 26 de maio de 2025. Presbítero Paulo César, organizador dessa obra aqui monumental, Teologia Sistemática, uma Perspectiva Pentecostal, ok? Que Deus abençoe. Outros canais, outras lives virão sobre os grandes teólogos, 5 teólogas mulheres católicas, doutorandas, doutoras em teologia, PhD em teologia e filosofia, algumas da PUC, da USP, da UF de Niterói, da PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio, de São Paulo, da UF, Universidade Federal Fluminense, onde eu estudei muitos anos lá e lendo as bibliotecas, teólogas católicas, teólogas evangélicas protestantes, teólogos pentecostais, teólogos calvinistas, presbiterianos e teólogos batistas e assembleanos e pentecostais. Já produzi alguns artigos de teologia, e teologia com qualidade, teologia séria, filosofia. Tem muitos outros mesmo, tá? Esse aqui, por exemplo, História da Filosofia, volume 1. São 3 volumes, tá? E ele é coleção Filosofia da Paulus, da Antiguidade à Idade Média. Giovanni Reale e Dario Antiseri, volume 1 da editora Paulus, tá? Aqui são 3 volumes, né? Dario Antiseri, né? E Miguel Reale,
E também tenho esse livro aqui de filosofia, coleção de filosofia, Os Princípios da Filosofia, de São Tomás de Aquino, as 24 teses fundamentais do padre Eduard. Deixa eu ver se é o nome em francês, eu não sei pronunciar o nome dele corretamente. Padre Eduard Rougon, né? OP. Coleção Filosofia, Porto Alegre, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 1998. As 24 teses fundamentais de São Tomás de Aquino. Muito bom. E tem muitas obras, né, de filosofia, de teologia, de antropologia. Panorama do Novo Testamento, está aqui. Curso Vida Nova, de Teologia Sistemática ou Teologia Básica, Panorama do Novo Testamento, de Walter M. Dunet, editora Vida Nova. Muito bom, por sinal. E eu tenho essa coleção aqui, Introdução à Teologia, no caso aqui, Introdução à Teologia Medieval, da editora Loyola, Paul Gilbert. Paul Gilbert. São 14 volumes. Só falta um volume. Aqui tem História da Igreja, Teologia Patrística, Teologia Medieval, Escolástica, Teologia Pastoral, Filosofia Dogmática, Diálogo Interreligioso e Confissões, né? Muita coisa mesmo, tá? Curtam o meu canal, Fabrício Barreto Gonçalves. E se alguém quiser em PDF, essas obras que eu estou aqui indicando, é um vídeo extenso, né, longo, mas é muita obra. Aqui, ó, aqui atrás tem muito mais, tem mais de 250 livros aqui atrás, tem muito mais lá dentro, na sala lá, na biblioteca, mas é só as principais que eu estou indicando. Fabrício Barreto Gonçalves, estou no WhatsApp, estou no Trade, estou no X, que é o antigo Twitter, né? Estou no Facebook, Instagram, Telegram e no YouTube, Fabrício Barreto Gonçalves. Se inscreva no meu canal e se alguém quiser essas obras aqui, ou apostilas, que eu tenho muitas aqui, apostilas de teologia, de filosofia, de pedagogia, de história, história da educação, história da teologia, livros, indicações para o Enem, tá? Para o Enem também, na área de educação, na área de teologia, de filosofia, de religião, de ciência da religião, de fenomenologia da religião, psicologia da religião, psiquiatria da religião, sociologia e antropologia e filosofia da religião. Tem muita coisa aqui. História da arte, filosofia da arte. Tenho obras também em PDF, se alguém quiser. Fabrício Barreto Gonçalves, código 22, aqui onde eu moro, né, Rio de Janeiro, em Campos. Código 22 999 72 58 67. 22, código de área 999 72 58 67. Se vocês quiserem também depositar alguma importância em dinheiro, um Pix ou em dinheiro, para ajudar na minha vida aqui, né, que eu estou operado, estou pelo INSS, estou operado, tá? Tirei um dedo do pé. Se vocês quiserem me ajudar, eu tenho alguns vídeos aí que tem a minha conta bancária na Caixa Econômica e no Bradesco e no Itaú, tá bom? A todos, Deus abençoe. Até o próximo vídeo e curta o meu canal, dê o seu joinha, seu like e se inscrevam no meu canal Fabrício Barreto Gonçalves. Que Deus abençoe.